aí galera, tudo bem? Júlia Monique aqui e hoje nós estamos com mais um podcast. Estou aqui com uma galera super especial, se apresentem aí. E aí pessoal, Gabriel aqui. Eu espero que Deus fale mais uma vez nesse podcast com a gente. Oi gente, meu nome é Malu. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre referência cristã em casa. Olá pessoal, meu nome é Franklin e espero que nesse debate Deus possa falar aos nossos corações. E aí galera, meu nome é Diogo. É um prazer estar aqui com todos vocês e que essa conversa seja gratificante para todos nós. Amém, amém, amém. E com isso, Malu até adiantou aqui, o nosso tema essa semana é sobre referência em casa, referência cristã em casa. Mais especificamente, na questão de jovens que não têm um lar cristão. Hoje em dia é muito comum os filhos se converterem por algum amigo ou através da própria ida à igreja por algum motivo e não necessariamente terem a família em si como cristã. Talvez sejam cristãos nominais ou então de outra religião, no nosso contexto, no caso católicos, mas não seguirem a Cristo de fato. E isso é um problema muito grande. Mas a gente tem que lembrar que, a partir do momento que nós nos convertemos, os nossos hábitos, eles precisam mudar. E eu queria saber, da parte de vocês, qual a diferença que o cristianismo faz nos hábitos de uma família. Pois bem, essa diferença que o cristianismo pode fazer nos hábitos de uma família. Tem vários aspectos que o cristianismo pode fazer uma diferença na própria família em si. Mas eu acho que um dos aspectos principais é a questão do amor, a questão da união. E com o cristianismo, se toda a família for cristã, esse afeto, essa proximidade entre a família será muito maior do que se as pessoas forem apenas cristãos e não praticam, ou até mesmo aquelas pessoas que nominam como cristão e na verdade não praticam. Ou até mesmo aquelas pessoas que são ateias, que não têm nenhum tipo de crença sobre alguma entidade superior, e acaba que um desses aspectos é essa falta de carinho. Não é falando que na família que não tem o cristianismo, que não pode ter esse amor carnal, esse amor fraternal que a gente tem aqui na Terra. Mas o amor que eu falo é um amor mais profundo, que a partir do momento que estamos debaixo da misericórdia de Deus e que a gente entende o amor que Ele tem por nós, a gente aprende a amar o próximo também, e é um dos ensinamentos que Ele coloca pra gente. Eu concordo, principalmente quando você falou a respeito de a família ser unida e etc. E eu até conversei com algumas pessoas que são de lares cristãos, porque, assim, no meu caso, teve algumas linhas cegas, porque minha mãe é a pessoa que eu sou mais próxima da minha casa e teve um período que ela começou a frequentar a igreja, então eu sempre fui muito próxima dela. Mas o que eu mais sinto falta é a união da minha família e ver esse olhar, por exemplo, quando alguém erra, olhar para ele com um olhar cristão, não só tipo assim, essa pessoa errou e agora eu não vou perdoar ela, ou alguma coisa do tipo, mas é você olhar com um olhar de misericórdia e entender realmente que, assim como você, ela é uma pecadora, ela é falha e que ela também erra. Outra coisa que eu sinto falta também é de ter uma referência cristã em casa, porque quando você tem pais cristãos, você tem uma referência. Então, de certo modo, eles te ensinam como você deve agir e etc. Apesar de que isso é uma coisa que está contida na Bíblia, como nós cristãos devemos agir. Mas quando você é criança, por exemplo, você tem momentos que você não vai conseguir pegar a Bíblia e ler ela e falar assim, nossa, eu sou uma criança e eu tenho que agir dessa forma porque eu sou cristã. Mas é realmente ter essa referência cristã em casa do que deve ser feito e etc, ou de como você deve agir, porque isso, querendo ou não, afeta na sua adolescência e o resto da sua vida. Eu acredito que talvez uma das maiores diferenças seja a cosmovisão, a forma de se enxergar o mundo, a forma de se tomar as decisões, como que uma família cristã vai estar encaminhando tudo, Porque quando a gente fala sobre um cristão, a gente pensa em uma pessoa que quer imitar Cristo, uma pessoa que tem como manual a Bíblia, Então essa pessoa vai começar a buscar fazer o que é certo de acordo com a Bíblia, e como nós sabemos que a Bíblia ela é infalível, inerrante, e ela contém os ensinamentos da parte de Deus, então, consequentemente, uma família que todo mundo busca servir,
a Deus, busca seguir os mandamentos de Deus, vai colher, né, o fruto disso. A gente sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Então, uma família que planta obediência a Deus vai colher os frutos dessa obediência. A família, voltando um pouco na história, né, lá no início da Bíblia, a família ela é muito importante desde o início da história do mundo mesmo, né? Adão e a Eva constituíram a primeira família, e a gente pode ver na família de Adão e Eva mesmo o quanto que a não observância do que Deus ensina, do que Deus ordena, dos preceitos morais que Deus nos dá, resulta na família de Adão e Eva, porque Adão teve com Eva o Caim e Abel, né? E um irmão mata o outro. Inclusive, o primeiro homicídio, né, é um homicídio que ocorre dentro de uma própria família, um irmão matando o outro. Tem uma discussão sobre o motivo, mas com certeza um motivo fútil, né, que não justifica cometer aquele erro. Embora conhecessem a Deus, é o que a gente vê hoje, né? Embora muitas famílias conheçam a Deus, cometem erros e não observam os preceitos morais que Deus nos dá. Mas uma família que, em seu lar, todos são cristãos e observam esses preceitos morais e buscam, né, mais que falhos, mas buscam viver uma vida santa, essa família com certeza ela vai colher os frutos disso, ela vai ter as decisões mais acertadas e, consequentemente, eles vão desfrutar disso na vida, né? A gente vê exemplos práticos mesmo na nossa igreja de pessoas que têm problemas, que a gente vê que o problema que aquela pessoa tem é em virtude da família não ser cristã. Então talvez e a gente vai poder discutir isso mais, um pai que não apoie tanto a participação daquela pessoa na igreja, ele não entende. Se fosse um pai cristão, provavelmente entenderia melhor essa participação e outros problemas que a gente vai vendo dessa falta da salvação mesmo, da parte de Deus de algumas pessoas na nossa família. Eu concordo aí com o que o pessoal falou. A referência muitas vezes faz falta pra gente, né? Igual mesmo hoje, pra gente que não tá em um lar cristão, né? Nós somos a referência. No meu caso mesmo, muitas vezes eu já fui tido como um estranho da família, o diferente, por pensar de forma diferente. Aqui em casa, a minha referência foi a minha avó, aquela que me levou. Aí eu permaneci, ela levou meus irmãos desde pequeno também, mas não permaneceram. Mas graças a Deus eu fiquei firme. Mas agora é difícil você ser a referência da casa quando tudo gira ao contrário, entendeu? Você tem que ser forte, tem que ser persistente. Por isso, aí é com você agora, né? Se é a ponte que vai levar as pessoas, se é a ponte que vai levar a sua família para Cristo agora. E é muito complicado, eu acho que principalmente quando nós somos jovens, porque, querendo ou não, ao meu ver, o jovem a juventude em si é uma das fases que você é mais tentado a cair ou a sair da igreja, porque tudo coopera para que você saia. E são nos momentos que nós devemos permanecer mais firmes ainda, né? Justamente, viu? Porque não é fácil, né? Nós sabemos que é difícil, ainda mais para o jovem, que tudo coopera para te atrair para o mundo. Para se manter firme num lar não cristão é mais complicado, porque você tem que persistir sozinho. Você não vai ter uma ajuda de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, para te manter no caminho. Você tem que se manter forte com suas próprias forças, confiando em Deus, né? Eu concordo com o Diogo quando ele fala dessa questão do cristão no meio não cristão, né? Na família não cristã, porque o cristão ele é mais cobrado. Ele falou que o cristão ele é o diferente da família, ele é enxergado como diferente, e por causa disso mesmo colocam um padrão muito alto para o cristão atingir. Tudo bem que, como cristãos, nós temos um padrão de santidade elevado, e a gente tem que buscar isso, mas nós também sabemos que a perfeição é não alcançada na terra, e muitas vezes o cristão que está numa família não cristã, as pessoas enxergam ele como aquele que tem que ser perfeito, que não pode errar, e quando esse cristão acaba cometendo alguma falha, talvez ele se ire, faça algo que chateie alguém, tudo isso é enxergado de uma forma mais grave do que deveria ser, e as pessoas começam até mesmo a apontar o dedo e falar, mas você não é um cristão, você não é uma pessoa que defende o que é certo, que quer fazer o certo, e aí você está fazendo isso. E a família é o meio em que mais se vê, né,
os nossos erros, porque as pessoas que nós convivemos o dia todo. Então, talvez se a gente está ali 2 horas na igreja, a gente pode cometer uma falha, um erro, e algumas pessoas vão ver, mas é um período de 2 horas, mas você mora com a sua família. Então, se você cometer uma falha, muito provavelmente vai ser com alguém da sua família. E um familiar não crente, ele espera que você tenha um padrão elevado, uma perfeição, que você não vai ter. E aí ele acaba te acusando e muitas vezes descrendo em Deus. Ele coloca a culpa em Deus, na igreja, e começa a apontar, tá vendo todo mundo na igreja assim, você não é o cristão, e começa a atacar a Deus porque você não é perfeito. E isso é bem complicado para um não crente. Eu concordo com o que Gabriel falou e eu já vivenciei muito disso. Acho que, na verdade, uma boa parte das pessoas que são cristãs em casa, tipo, sozinhas, elas já passaram por isso. Nós, como cristãos, a gente meio que já tem uma cobrança muito alta em relação a esse padrão de santidade. Mas quando você tá em casa e é um cristão, tipo, sozinho e sua família não é cristã, as coisas ampliam. Porque, como o Gabriel disse, a gente é cobrado constantemente. Só que as pessoas em si da família esquecem que você também acaba errando em alguns momentos. E já teve diversos momentos que eu tive que me segurar e me controlar muito e ficar num período de oração intenso para eu não sair da linha, no caso, nesse padrão ou dos eixos, e acabar trazendo uma imagem negativa, não somente da igreja, mas para o que é realmente ser um cristão. É interessante colocar que eu creio que a família para o cristão que está inserido naquela família que as pessoas não são cristãs é praticamente o meio missionário mais difícil que ele vai enfrentar na vida dele. Porque, como o Gabriel, o Diogo e o Malu colocaram, que a família sabe todos os erros que aquela pessoa está cometendo e acaba que utilizando de um padrão de outro cristão que ela conhece 2 horas no dia ou então 2 horas na semana, e acaba que não vê as mesmas, ou até mesmo não vê os erros daquela pessoa, e acabam transferindo aquele padrão para você. E o ruim disso é que acaba você, com seu testemunho, e essa pessoa, por não entender o que acontece de fato, ou até mesmo não entender que você não é perfeito, e quem é perfeito é somente Jesus, ela acaba transferindo essa insatisfação dela para a igreja e, consequentemente, transferindo para Deus, o que é muito preocupante. Então, esse é um aspecto muito preocupante para o jovem inserido numa família não cristã. Mas também é importante a gente pensar na perspectiva de que isso acontece, nós falhamos, mas, via de regra, o cristão, de verdade, ele vai buscar acertar, né? Quando a gente fala aqui que o cristão ele vai falhar e acaba que a família se decepciona com o cristão e projeta isso na igreja e projeta em Deus, isso ocorre, mas não pode ser a regra, né? Porque se a pessoa se diz cristã, ela também tem que buscar e ela vai conseguir, muitas vezes, né, se segurar, como o Malu falou, e falou o que ela conseguiu, ela vai conseguir demonstrar Cristo mesmo. Acontece que muitas pessoas são fiéis em buscar Cristo e acabam escorregando, mas também há filhos que se dizem cristãos. Filhos eu falo porque na maioria das vezes o jovem é filho, né? Mas ele também pode ser marido, pode ser pai, um pai jovem, né? Que compõe essa família, mas na maioria das vezes, enquanto filho desleixa, enquanto marido se desleixa, deixa a situação levá-lo, né? E acaba cometendo pecados e não testemunhando a Cristo e não demonstrando a imagem de Cristo para aquela família ainda não convertida. Então é importante a gente buscar fazer isso e conseguir fazer isso, né? E nós podemos, porque quando Franklin fala que o campo missionário mais difícil que a gente tem é a nossa família, isso quer dizer então que nós temos que nos empenhar ainda mais para evangelizar a nossa família, para viver uma vida íntegra dentro da nossa família e demonstrar a Cristo, né? Ser imitador dele e espelhá-lo não somente fora de casa, mas principalmente também dentro de casa. Nós falamos essas coisas não porque nós estamos justificando nossos erros, nós estamos apenas falando, né, que nós cometemos os mesmos erros, só que nós, diferentemente, e nós tentamos sempre, todos os dias, melhorar essa questão para que nós consigamos mostrar esse testemunho.
E é justamente por isso que a gente tem que empenhar, a gente tem que manter uma comunhão com Cristo muito boa, a gente tem que manter uma vida espiritual incessante para que nós consigamos dar o nosso testemunho no nosso próprio campo missionário mais difícil. Sim, e para isso o jovem cristão que ele está crescendo espiritualmente, mesmo não tendo uma referência dentro da própria casa, ele precisa crescer espiritualmente. E como ele pode fazer isso, sendo que ele não tem um contexto cristão dentro de casa? Eu acredito que o primordial que a pessoa precisa colocar na cabeça dela, no coração dela, e fazer com que o coração dela acredite realmente nisso, é que, como Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, assim como a pessoa precisa ver o cristianismo na escola, onde ninguém pensa de forma santa, ou a maioria das pessoas, né? Porque há outros cristãos também na escola, faculdade, no trabalho, em diversos outros ambientes em que as pessoas buscam os seus prazeres, os prazeres carnais, as coisas do mundo e não as coisas de Deus. E nós precisamos ser cristãos fiéis nesses ambientes. Nós também precisamos ser a nossa família, independente se nossa família é cristã ou não. Claro que é muito mais fácil e cômodo fazer isso em um ambiente que é propenso, né? No caso, uma família que fosse cristã. Como é na igreja, que a gente pode ver que é muito mais fácil a gente buscar a Deus, tendo outras pessoas que andam junto com a gente, que nos acompanham, que nos discipulam, estando também acompanhando outras pessoas, podendo ali louvar a Deus juntos, ouvir a palavra de um pastor, de um líder. É muito mais fácil a gente buscar a Deus nesse meio, mas não quer dizer que nos meios em que há muitas pessoas que não querem buscar a Deus, que nós vamos deixar a coisa correr solta, né? Que nós vamos deixar de sermos fiéis a Deus. Nós temos que ser ainda mais cuidadosos e sábios, né, nesses meios. E se a nossa família é um meio desse, a gente vai precisar, como o Franklin falou, ter uma vida devocional mais intensa, orar mais, ler mais a Bíblia, para que a gente consiga progredir, né? E fazendo um parêntese em relação ao progresso, a caminhada cristã aqui na Terra, né, o tempo cristão na Terra é um tempo de progresso. Então, embora a gente tropece muitas vezes e estagne no tempo, nós precisamos progredir. Então, nós não podemos deixar que a nossa família impeça isso. A gente tem que buscar progredir na nossa santidade e buscar, como o Diogo falou, levar a nossa família a Cristo. E assim, quem sabe, nós não tenhamos um ambiente mais fácil para exercer nossa fé. Mas enquanto os familiares não se convertem, é tempo de buscar arduamente e orar pela conversão deles, para que um dia possa ser experimentado um ambiente mais propenso, né, para santidade, para a busca da santidade. Verdade, Gabriel. É igual, eu já ouvi falar várias vezes, né? É um leão por dia, né? Você tem que matar. Porque a caminhada é árdua, é difícil. E num meio que não é cristão, é igual já foi apontado por todos vocês aí. Se você cometer uma falha, se você pisar na bola uma vez que sequer, tem um que sempre aponta o dedo: ah, mas você não é cristão, ah, mas você não é crente. Por isso é tempo de vigiar sempre, né? Sermos referência sempre para nossos familiares. Sobre o que Gabriel disse, que o fato de nós não termos uma referência cristã em casa, a gente não pode ficar acomodado com isso. E eu acho que o trabalho acaba sendo até mais intenso, porque a gente sabe o que acontece quando as pessoas não se convertem, e nós queremos que elas se convertam para que elas também desfrutem daquilo que Jesus nos dá, não só do amor e aquilo que a gente vai ter na eternidade. Só que eu penso que quando a gente não tem uma família cristã, aí o trabalho fica cada vez mais árduo, e como ele disse, a gente não pode usar essa, não é bem uma desculpa, para a gente estagnar. É realmente entrar dentro do seu quarto e procurar fazer um devocional mais intenso. Se você passa pouco tempo lendo a Bíblia e orando, intensificar isso e usar esse tempo, que muitas vezes a gente tem o tempo livre e acaba não fazendo isso. Como o Gabriel falou também, né? Nesse contexto onde os jovens estão inseridos, onde não tem cristãos, é difícil, mas nunca será impossível. E uma alternativa para que ele consiga
Não que ele não vá carregar o fardo sozinho, mas para que ele tenha ajuda, né? É buscar a ajuda da igreja. A igreja também é sua família. Nós também somos irmãos em Cristo. E uma dessas ajudas que tem é a própria juventude da igreja. Esse é um dos papéis da juventude da igreja, se ajudar. E não é querendo vangloriar a nossa juventude, mas a nossa juventude, ainda mais nesse tempo de pandemia, está de parabéns nos nossos projetos e principalmente naquela questão de ler a Bíblia coletivamente, né? Nos devocionais que os grupos, tanto os grupos das meninas, tanto o grupo da juventude quanto o grupo dos meninos também estão desempenhando. Então eu acho isso muito bacana. Então esse jovem que ele está inserido nesse contexto não cristão, ele pode sim buscar ajuda na igreja, ele pode buscar ajuda nessa sua segunda família, só que ele tem que entender que não somente isso basta, ele tem que partir dele essa questão de buscar todo dia o devocional, de buscar todo dia vigiar, de tentar todo dia andar na santidade. Uma coisa interessante também de ser observada é que muitas vezes as decisões, né, o rumo que a família vai tomar, que os pais vão tomar, o jovem que é cristão ele não vai concordar com aquilo. Algumas vezes por motivos bíblicos, outras vezes não. E aí o jovem vai precisar saber como agir. Por quê? Independente se sua família é cristã ou não, isso pode acontecer também uma família cristã, né, de pais cristãos, mas acontece mais em famílias não cristãs. Sua família está tomando decisão que você não concorda biblicamente, ou então muitas vezes os pais tomam decisões que te impedem de buscar Cristo, você vai ter um conflito que você vai precisar resolver. Muitas vezes você pode abrir mão, por exemplo, se seu pai não quer que você vá no Missão Resgate, não é nenhum problema você deixar de ir no Missão Resgate porque seu pai ainda não deixou você ir, sua mãe ainda não deixou você ir. Mas você também não pode deixar de buscar a Deus e de ter comunhão com a igreja por causa dos seus pais. E claro que, por exemplo, se um jovem cristão está frequentando a igreja e o pai começa a proibir ele de ir na igreja todas as semanas, esse jovem cristão ele vai ter muita dificuldade. O que ele faz? Como é que eu faço agora? Eu vou na igreja? Eu não vou na igreja? Eu preciso ter comunhão? A Bíblia me ensina isso. E a melhor solução é orar. Porque se você for maior de idade, aí você vai querer utilizar o argumento. Eu sou maior de idade. Se você não for maior de idade, você não pode ir aonde você quer. Então, você vai precisar orar. Seja em nenhum e outro contexto, você precisa orar. Esperar que Deus toque no coração dessas pessoas para que você consiga ter abertura para exercer sua fé. Quando possível, abrir mão, mas você também não pode deixar, por exemplo, de orar e de ler a Bíblia porque seus pais, eles não estão aprovando aquilo. Então tudo tem seu limite e o jovem vai precisar de muita sabedoria para saber qual é o limite das coisas que ele vai poder abrir mão porque os pais não permitem ou porque os pais não investem, talvez na questão financeira impeça de participar de um projeto ou de outro, e em quais pontos ele não pode abrir mão porque isso afetaria o relacionamento dele com Deus. Então o jovem cristão em uma família não cristã vai precisar ser muito sábio com essas decisões e outras também. Por exemplo, é muito complicado quando um jovem que tem princípios cristãos vê seus pais fazendo coisas que, de acordo com a Bíblia, ele sabe que não é certa. Como que o jovem ele se porta, como que ele vai agir, vai conversar com seus pais, dependendo se seus pais são cristãos ou não. Então o jovem precisa ser muito sábio nesse momento, buscar apoio da Bíblia, como Franklin falou também, apoio da igreja, do pastor da igreja, dos jovens da igreja, porque talvez se ele não tenha aquele suporte dentro de casa, ele pode tê-lo fora de casa, com seus amigos cristãos e com irmãos mais experientes da igreja, outros pais também, né, de filhos cristãos dentro da igreja, e o próprio pastor também é uma pessoa muito sábia para instruir nesse momento em que você não sabe o que fazer, né, vendo sua família tomando uma decisão que, de acordo com a Bíblia, você não concorda. E caso você não concorde por motivos fúteis, né, aí eu não concordo com esse castigo porque eu não acho justo, ou eu quero sair, mas meus pais não estão deixando. São coisas muito superficiais para que você desobedeça aos seus pais, né? Para que você fique
chateado ou irado com isso, obviamente você deve abrir mão, por causa do testemunho, por causa das ordens que a Bíblia dá, né, de obedecer o pai e a mãe. Então, por mais complicado que seja, eu sei que há alguns pais que são mais conservadores do que outros e que deixam os filhos fazerem menos coisas do que outros. A gente precisa saber ser submisso aos nossos pais nesse sentido. Então, se o pai falou, a gente procura obedecer. Se a mãe falou, a gente procura obedecer. Mas nunca que a gente vai abrir mão da nossa fé pela obediência aos nossos pais. Como reagir caso o seu pai não apoie, né, essa sua mudança de vida, o fato de você querer estar ali na igreja? Como tratar essa situação? Eu concordo com as coisas que Gabriel disse sobre como a gente deve agir, só que tem que lembrar também, nós cristãos precisamos lembrar qual é a nossa real motivação de seguir a Cristo. Porque, assim, são muitos motivos, né? E, no caso, quem decide carregar a cruz, seja pela gratidão do sacrifício, sabe que todo e qualquer impedimento para servi-lo tem, de certa forma, um propósito e que mais tarde vai se convergir em alguma bênção. Nós, como seres humanos, no caso, temos uma visão muito limitada, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e etc. E, assim, Deus sabe o que é melhor para a gente. A vontade dele é soberana, e muitas das vezes a gente chega a se questionar o porquê de estar nessa situação, porque é uma situação um pouco complicada. Mas a gente tem sempre que lembrar também que é tudo questão de um propósito. Talvez a gente não entenda agora, porque às vezes a gente ora e fica pedindo para a família se converter, para Deus fazer a obra dele e tal, só que também não está meio que disposto a esperar o tempo dele, ou quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então, é lembrar realmente que tudo tem um propósito e que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle da situação. Sobre a questão da família apoiar ou não esse jovem, existem algumas distinções o quanto esse apoio, porque no meu caso, por exemplo, eu tive apoio da minha família, mesmo eles não sendo inseridos, pelo menos a maior parte deles não sendo inseridos no meio cristão, mas eu pelo menos tive apoio. Isso é uma coisa boa, eles aceitaram a minha crença. Só que essa questão do jovem não ter esse apoio, ele tem que entender qual seria esse apoio. Se seria um apoio de poder ajudá-lo na caminhada, ou se seria um apoio de poder impedi-lo na caminhada. O apoio de não poder ajudá-lo, como o Gabriel já colocou, eu comentei, os meninos comentaram também, a questão da oração é a principal. Ele tem que fazer uso da oração e, se possível, buscar a ajuda da igreja também, para que ele tenha comunhão. Agora, quando há esse impedimento para poder exercer a caminhada, exercer a sua fé, aí temos um problema. Eu continuo colocando o ponto que a oração ainda é o caminho, a oração, a busca, porque às vezes esse impedimento pode ser o próprio impedimento de ler a Bíblia. Particularmente eu nunca presenciei isso, mas eu já ouvi relatos de que alguns pais proíbem até mesmo de ler a Bíblia. E isso é bem preocupante. Só que eu ainda continuo aconselhando a oração, porque com a oração você pode pedir a Deus para que seus pais se convertam também e tentar discernir essa questão, porque talvez o confronto, até por conta do preceito bíblico de honrar o pai e a mãe, não seja o mais aconselhável neste momento, por conta disso. Mas é necessário ter esse discernimento de entender que se há esse real impedimento da busca, a única saída é somente oração, você vai ter que se agarrar na oração e tem que prezar pela oração nesse momento, porque a única saída realmente vai ser com Deus. A única saída nesse momento que essa pessoa é impedida de seguir essa caminhada é realmente com Deus. Há famílias e famílias e pais, né? E também há situações e situações. Eu não tenho como ficar falando que cada situação específica o que deveria ser feito, até mesmo porque eu não tenho todo esse conhecimento, né? Porque assim, a gente normalmente vive aprendendo e lendo a Bíblia, aprendendo com os erros dos outros, então é muito complicado a gente falar para cada situação específica. Mas, de modo geral, a nossa busca
por Deus, caso ela seja impedida pela nossa família, a gente não pode renunciar à busca por Deus por causa da família. É uma coisa, inclusive, que acontece no direito brasileiro, que quando uma norma, por exemplo, do município, não tem uma lei municipal que está contradizendo uma lei federal, que no caso é no âmbito de todo o país. Então, a lei federal ela vai ter mais força do que a lei municipal. E é como se fosse a mesma coisa em relação à autoridade de Deus, a autoridade dos nossos pais. Caso chegue a um momento em que a Bíblia fale, faça isso, e seu pai fala, não faça isso, você tem que ficar com a Bíblia. Agora, se você vai fazer isso de imediato, como que você vai responder ao seu pai? Como que você vai conversar com ele? É um caminho de sabedoria em que cada caso será um caso, né? E de muita oração e busca por parte de Deus mesmo da solução, porque talvez você cause um problema maior do que você tinha quando você não estava podendo exercer a sua fé. E como o Franklin disse, né, eu também nunca presenciei um caso em que não pudesse ler a Bíblia, o filho, né? Mas se a gente buscasse em exemplos de famílias que não são católicas e nem evangélicas, a gente talvez encontrasse isso. Alguém que professa a fé islâmica, budista, e que agora esse filho ele começa a ler a Bíblia. No nosso contexto brasileiro, isso não acontece tanto pelas nossas raízes, né? Da colonização, do catolicismo, que foi catequizado no Brasil, colônia ainda, né? Mas em países do Oriente, né? Lá no hemisfério árabe, acontece bastante. E como esse filho faz? A gente vê pessoas morrendo, né? Tendo a desaprovação dos seus pais, fugindo de casa, tudo isso porque creem em Cristo, porque buscam obedecer a Cristo antes mesmo dos seus próprios pais. Inclusive Jesus ele fala isso, né? Em um determinado momento, que quando você começa a seguir a Cristo, você tem que aborrecer, em algumas versões, né, o seu pai, sua mãe, seu irmão, todo. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter um conflito entre o que você tem que fazer para Deus e o que você tem que fazer para sua família. Claro que quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo para você ignorar a sua família. A gente já tratou muito bem isso aqui, falando o quanto você precisa ser exemplo na sua família. Mas há situações e a Bíblia nos orienta a ficar sempre com Deus se a gente for contraposto, né, em alguma situação dessa forma. E com isso, igual o Gabriel mencionou, né, não vá no Missão Resgate, por exemplo, que é algo mais do nosso contexto aqui, da nossa cidade, mas como a gente permanece firme em momentos difíceis, né, olhando por esse viés. Então, nós como cristãos, a gente precisa ter uma entrega constante. E, contudo, afastando mais desse contexto da igreja, a gente sabe que é difícil, principalmente quando não se tem uma família cristã, mas não que isso seja um impedimento. E nossa carne, ela milita o tempo inteiro com o Espírito. Mas a gente sabe que a gente só vai conseguir vencer se a gente se fortalecer. Então, assim, nossa alimentação diária, ela precisa ser a palavra, os nossos devocionais mesmo, os nossos momentos a sós com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de leitura da Bíblia, os testemunhos também eu acho muito importante, a convivência e pregar, continuar pregando a palavra na sua casa. Compartilhar dúvidas com o pastor também, porque ele sempre auxilia, ou então com seu líder de juventude, que você vê que é alguém que pode te auxiliar e vai conseguir te dar boas dicas de como permanecer firme na fé. Então, sobre o que o Júlio falou, né, exemplificando com Missão Resgate, eu já vi muitos jovens que foram impedidos pelos seus pais, né, de ir no Missão Resgate, e em alguns casos a gente conversou, orou e o pai acabou permitindo. Outros casos, os jovens podem ir no ano seguinte ou depois de 2 anos. Alguns casos o pai coloca alguma condição, né, não, tem que ir com tal pessoa, e aí você pode ir. Então, são diversas situações, mas embora o Missão Resgate seja um projeto importante, isso não vai fazer com que você deixe de servir a Cristo, né? Porque você ainda pode orar e ler a Bíblia. Na sua casa, o Missão Resgate ele não é algo essencial. Você não vai abrir algum versículo na Bíblia e vai estar falando assim: se você não for no Missão Resgate esse ano, você estará pecando. Então,
a gente precisa obedecer ao pai e à mãe nesse sentido, né? Porque a Bíblia fala que se você não obedecer ao pai e à mãe, você estará pecando. Então há muitas formas, muitos casos em que a gente vai ter que abrir mão, mesmo que seja algo que nos ajude na caminhada cristã. Mas em outras a gente não abre mão. Né? Uma dica como permanecer na fé não é necessariamente uma dica, é mais uma observação para que o jovem ele permaneça na fé em Cristo. Ele deve primeiro criar alicerces na sua fé. Ele deve colocar esses alicerces em uma rocha. A rocha é Cristo. Como a parábola em Mateus capítulo 7, onde aquele que escuta a palavra e pratica é como um homem que constrói os seus alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele cavou tanto que ele chegou à rocha. Eu não sei se vocês já presenciaram ou já fizeram também uma base para uma casa. A base para uma casa você vai cavando e depois enche de concreto e com ferro também. Você pode cavar muito. Se você não der manutenção para a casa ao decorrer do tempo, porque toda casa ela tem um prazo de validade, digamos assim. Toda construção tem um prazo de validade. E se você não reformar, não der manutenção a essa casa, ela vai acabar caindo. E é o ponto que eu queria chegar. Não basta apenas você criar esses alicerces. Você tem que buscar criar os alicerces na rocha Cristo, na rocha que é Cristo. Além disso, você tem que exercer uma manutenção nesses alicerces para que essa sua casa não tenha um prazo de validade. Então é essa a questão que os meninos colocaram em todo o debate, que é o devocional, é orar, é buscar a Deus, comunhão com a igreja, buscar a orientação do pastor, buscar a orientação do líder da juventude, ou até mesmo a depender do local onde você esteja na igreja, se você já não faz mais parte da juventude, essa questão, você tentar buscar incessantemente, constantemente, essa manutenção, para que você não tenha a sua casa demolida, para que a sua casa não tenha um prazo de validade. Ou seja, não a questão da validade da sua fé, mas sim da sua vida, da sua comunhão, da sua vida espiritual com Deus. Concordo plenamente com você, viu, Frank? Você falando, eu lembrei de uma história aqui da minha família. Quando a gente não está alicerçados na palavra verdadeira, para a gente cair é muito fácil. Eu tenho um irmão que ele se tornou judeu, e quando eu estive visitando ele tentava me converter para o judaísmo e eu tentando convencê-lo ele do cristianismo. Aí ficou aquele debate assim, aí percebeu que ele está enraizado, acessado lá na palavra, que não é a de verdade. Aí ele tentando convencer, mas como eu conheço a verdade, eu fiquei pensando, fizeram uma celebração tão grande, ele só misericórdia de Deus mesmo para trazer ele de volta. E muitas vezes a gente fica frustrado, né, que a gente quer ver resultado, a gente quer compreender que não é trabalho nosso, é trabalho do Espírito Santo. Nosso trabalho é levar a palavra, certo? Sermos exemplos de familiares que ainda não são convertidos. E isso é complicado. Então, como o Diego havia falado a respeito de quem convence o Espírito Santo, é o Espírito Santo, eu demorei um pouco a entender isso, porque mesmo fazendo as coisas, sendo os meus devocionais, orando todos os dias, eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo. E é sempre bom a gente relembrar que o controle das nossas vidas e das pessoas que nos cercam e de tudo tem que estar nas mãos do Senhor, porque isso acaba gerando uma certa ansiedade na gente, querer que a nossa vontade seja cumprida naquele exato momento, o que muitas vezes pode nos levar a ter uma frustração, que é algo que não deve ocorrer, porque, novamente, o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor. Sobre a questão do momento difícil, né? Como o Frank falou, a gente tem que ter sempre uma manutenção da nossa fé para que a gente consiga continuar, né, prosseguir. E também a gente pode utilizar a nossa esperança em Cristo de que um dia nós iremos estudar do céu, da glória, onde não teremos esses problemas, e que também, ainda aqui na terra,
A gente pode ver as coisas melhorando e os momentos difíceis, eles são passageiros, né? Então, a gente tem que pegar os nossos problemas, os nossos momentos, né? Entender que eles são realmente momentos. Passa. E enquanto não passa, a gente precisa permanecer firme. Porque é justamente o desafio da fé cristã. Amém. Então, galera, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Deus tenha falado grandemente no seu coração. Não sei qual é a sua realidade aí, a sua casa, mas eu espero que Deus tenha falado alguma coisa. Agora nós estamos aqui no nosso Quarentenou e a minha indicação é uma pregação do pastor Jonas Madureira, uma pregação que eu vi essa semana, uma pregação muito boa, e o nome dela é A Versão Pós-Moderna do Filho Pródigo. É muito boa, sem dar muitos detalhes para que vocês possam assistir. Ele vai trazer realmente como hoje em dia tem sido a figura do filho pródigo na igreja, como tem sido a figura do filho pródigo em relação ao pai, né, que é Deus. E é uma pregação excelente. Ela tem 1 hora de duração, creio eu, mas é muito edificante, vocês vão gostar bastante. Eu vou indicar, na realidade, a leitura de um livro da Bíblia mesmo, que eu creio que tem muito a ensinar nesse assunto, né, que é o livro de Efésios. A gente falou muito sobre caminhada cristã e sobre família. O livro de Efésios, ele demonstra exatamente o que Deus fez por nós, como nós devemos viver, e demonstra também, no final dele, qual que deve ser nosso proceder diante da nossa família, e também nos ensina no capítulo 6 a como permanecer firme, né, diante das ciladas e das dificuldades do mundo. Então fica a recomendação da leitura do livro de Efésios. É um livro que dá para você ler em nenhuma sentada. A minha indicação é um filme chamado Quarto de Guerra. Ele retrata um casal que vive num duelo conjugal interminável, ou seja, eles estão à beira de um divórcio, e aí ocorre que a esposa ela é desafiada por uma cliente dela a guerrear pela família dela por meio da oração, ou seja, que Deus batalhe pelo lar. E nesse filme eu tirei 3 tópicos que eu achei muito interessante, eu vou falar superficialmente. O primeiro deles é prepare-se. A vida é feita de batalhas. Qualquer pessoa, ela passa por momentos difíceis e por batalhas. E com nós cristãos não seria diferente. Então, como a vida ela é feita de batalhas, a gente tem que ter essa noção também e não ficar só se lamentando de o porquê que a gente está passando por isso, mas desenvolver realmente estratégias para tentar resolver esse problema, seja se fortalecendo em Deus com a leitura da Bíblia e etc. O segundo ponto que eu achei interessante é sobre a nossa comunhão com Deus, que ela não deve ser uma coisa morna, né? No caso, às vezes a gente acaba esfriando, a gente fica com o pé meio cá e outro lá, e não deve ser assim. Deve ser algo constante, porque assim como nós vivemos, assim como nossas vidas ela é repleta de batalhas e a gente enfrenta coisas diariamente, a gente tem que se fortalecer em Cristo diariamente. E o último ponto não importa onde seja, tenha sempre um quarto de guerra. Um quarto de guerra não precisa ser necessariamente um quarto de guerra, mas é um campo um lugar que você consiga sentar e conversar com Deus, separar o seu tempo para Ele, fazer o seu devocional sem que outra pessoa te atrapalhe ou alguma coisa que tire a sua atenção. Eu tenho uma indicação do canal do YouTube. Creio que quem já acompanha os podcasts já deve conhecer, que é o canal da Escola do Discípulo. Eu acho um canal muito bacana, os ensinamentos lá são muito bons.
Só que eu queria indicar especificamente 2 séries que estão tendo lá, que é a série dos panoramas dos testamentos, que está tendo tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E para quem tem curiosidade para entender como era o contexto histórico daquela época, envolvendo a questão da cultura, da política daquele ambiente, do qual foi escrito cada testamento, cada livro da Bíblia, então vale a pena conferir esse canal, porque é bem bacana esse panorama, essa visão ampla de como era o contexto histórico de cada livro da Bíblia. Bem, nesse quarentenou, a minha indicação é de um livro chamado A Batalha do Apocalipse. É um livro de filme bem bacana. E o autor te prende já na primeira página pela criatividade. Podem conferir, é bem bacana, é bem top. Valeu. Então esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que vocês tenham aproveitado. E é isso então, galera. Até mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem a gente tem o Se Liga Jovem. E na outra nós voltaremos com o nosso podcast. Tchau.